Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12. Prestem bastante atenção, é um texto um pouco longo. Nós vamos ler duas partes, uma do capítulo 5 e uma do capítulo 6, para nós entendermos o que é que o Senhor ensina sobre a nossa união com Cristo. Nós precisamos viver em união com Cristo. Não podemos viver com Jesus, nem para Jesus. Tem que ser em Jesus, unidos, como se fosse uma esponja cheia de água. É uma união íntima em que o Espírito dele habita em nós e nós estamos sabendo disso, compartilhando a vida do Espírito em nós. Esse texto mostra como é que funciona. Não vai dar para a gente terminar hoje, nós vamos adiantar isso semana que vem, mas nós vamos ter uma ideia muito boa hoje da nossa união legal com Cristo. Vamos ler Romanos 5,12. É fato, estou na NVT, tá? Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Quando Adão pecou, o que aconteceu? Todos pecaram. Todos que são descendentes de Adão, toda a humanidade pecou. No 13, é fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Aqui está falando de Jesus. Adão foi um símbolo de Jesus. No 15, mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem, pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça, e todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores, mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Essa frase eu vou ler de novo para vocês memorizarem. Para que é que serve a Bíblia? Como lei. Toda a palavra de Deus é lei. E aqui nesse versículo, em Romanos 5:20, ele fala para que serve a lei. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. É para isso que nós lemos a Bíblia. A primeira coisa que acontece quando nós lemos a Bíblia é ser iluminados com a verdade do pecado. Mas, à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Em outra versão diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora o capítulo 6, versículo 1. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não.
uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo, e assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre Ele. Quando Ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado. Mas agora que Ele vive, é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não deixem que o pecado reine sobre seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas em vez disso entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Isso aqui daria um ano de pregação. São muitos aspectos e muita coisa rica e profunda para a gente entender. Mas o nosso foco é um só: entender a nossa união legal. A lei foi quebrada quando Adão pecou, a lei de Deus, e nós legalmente somos culpados por descendência. Nós somos cúmplices. Nós somos culpados como Adão foi. Porque o nosso texto diz que nós nos unimos a Adão quando ele pecou. Então é como se nós estivéssemos pecando no lugar dele, porque a lei de Deus foi rompida em Adão e o pecado entrou em Adão. Adão na Bíblia tem um sentido coletivo e não individual. Então está representando uma pessoa como representante da humanidade toda. Então o Adão bíblico, a humanidade toda pecou, incluindo você e eu. Nós nascemos assim. Nós somos como se fosse contaminado por um gene, mas não é físico, é espiritual, o gene do pecado. E ele, como representante nosso, pecou e passou essa culpa para todos nós. Quando ele pecou, ele rompeu a lei de Deus, desobedecendo, e a lei de Deus é santa e perfeita, e essa lei foi rompida, e nós herdamos a culpa, como se nós tivéssemos rompido a lei. E se você for questionar Deus falando: mas eu nunca coloquei Adão como meu representante, Deus pôs. Não adianta a gente falar que não aceita isso. Nós nascemos assim. Se você olhar para o seu coração, para os seus pensamentos, pelas motivações, pelos seus desejos, muitos egoístas, você vai perceber o pecado em você, porque isso você nasceu com isso. Mas a morte de Cristo nos livrou, como nós temos visto, da culpa, e por isso nós somos justificados. Até semana passada a gente falou sobre isso. Nós somos feitos justos mediante Jesus, que conquistou a justiça, a restauração da lei de Deus, e deu ela para nós. Então nós temos a culpa de Adão e a justiça de Cristo, que remove a culpa de Adão. Isso é pela fé que a gente se apropria. Então, na justificação, por causa da morte de Jesus no nosso lugar, nós conseguimos ser justos aos olhos de Deus. Hoje Ele olha para nós e não vê mais a gente como descendente de Adão. A gente, que eu digo, é se você tem o Espírito Santo, se você já morreu na cruz. O
espiritualmente, se você teve um encontro real com o Senhor, se você arrependeu do seu pecado, desse câncer espiritual na sua vida, e foi atrás do médico do pecado, que é Jesus, e recebeu a graça com o perdão que te cura. Se você não teve esse encontro e acha que é cristão ou cristã, porque participa de igreja, ou conhece um pouco da Bíblia, ou ama a Deus, mas não teve um encontro com Deus, reveja a sua fé. Quando eu falar de cristão daqui para frente, eu estou falando com pessoas que morreram na cruz. Quem não morreu na cruz não conhece Jesus. Quem não morreu na cruz não tem o Espírito Santo. Quem não morreu na cruz entende a Bíblia humanamente, não espiritualmente, com um olhar divino. Quem não morreu na cruz ainda é escravo do pecado. Quem não morreu na cruz não é filho de Deus, ainda é criatura que Deus fez. Quem não morreu na cruz não vai para o céu, vai para o inferno. Avalie se você morreu na cruz. E aí a igreja vem e ensina a gente que você precisa ir para a cruz para ser salvo. E aí você entende, se Deus te revelar, e você clama por perdão com lágrimas, porque você vê o seu pecado. Você ora em arrependimento. E aí você entra dentro da igreja para desenvolver essa vida. E a igreja esquece de falar do evangelho completo, que você tem que viver nele todo dia na sua vida, e volta à força humana para você se desenvolver como filho de Deus. Isso não é verdade. O evangelho ele começa para a salvação daquele que crê, e ele termina com a vida daquele que crê. Não é um evangelho para salvação, é o evangelho para salvação, santificação e glorificação, no processo todo da nossa salvação, não só o começo. E a igreja ensina a gente que o evangelho é para a gente evangelizar, e depois a pessoa tem que viver a vida dela se esforçando para Deus. Não é assim que Deus quer que seja. Ele quer que a gente se una a Cristo na cruz, e que a gente continue unido a Cristo na nossa vida diária, para a gente ir para a glória em união física com Cristo. A partir da cruz é união com Cristo para a eternidade. Então você não conheceu Cristo, você não se uniu a Cristo na sua conversão e depois começou a ter uma vida independente com conhecimento bíblico. E se você tenta fazer isso, tem que mudar a sua fé. Nós lemos que a morte de Cristo nos libertou de algo que nós muitas vezes ignoramos: o domínio do pecado. Para nós sermos santos. Se você perguntar, eu vou perguntar para você, e sempre que eu tenho perguntado, as pessoas desaprenderam isso ou nunca aprenderam. O diabo entrou com um engano na igreja, dizendo que nós somos pecadores, que a gente nunca vai ser perfeito. Isso é mentira. Como criaturas nós nunca vamos ser santos, nem um pouquinho. Nós somos depravados totalmente, 100% pecadores. Por isso que nós temos que morrer na cruz. Mas uma vez que você morre na cruz, o seu ser depravado morre, e um novo ser nasce. Jesus falou isso para Nicodemos, que para você entrar no reino de Deus é preciso nascer de novo. Quando você vai para a cruz e morre, um novo ser, agora filho de Deus, nasce. Esse ser é perfeito. Você, filho de Deus, é perfeito. Jesus não morreu para a gente ter uma vida de esforço humano, para você sofrer a vida inteira sendo escravo do pecado, fazendo ações religiosas, indo para a igreja, orando, lendo a Bíblia, fazendo jejum, dando dinheiro para pobre, ajudando os necessitados. Não é para isso. Não precisava ser cristão. Os espíritas fazem isso, budistas fazem isso. Jesus não criou o cristianismo. Jesus inaugurou o reino de Deus, sem religião. O cristianismo é humano. Quando eu te chamo de cristão, eu estou perguntando se você é filho e filha de Deus, que crê em Cristo, que está nele.
que vive pela fé. Esse texto de Romanos 6 é a principal passagem bíblica que mostra a essência da nossa liberdade do domínio do pecado sobre nós. Porque o Evangelho é muito mais do que um seguro de incêndio, em que você vai para o céu quando morrer. Bom, agora eu tenho Jesus, eu me livrei do castigo eterno. Então vou viver minha vida agora que eu estou salvo. Beleza, vou curtir. Vou aproveitar a vida na fé. É fácil, é humano. Não foi para isso que Jesus morreu. Se fosse para isso, não precisaria ter morrido. Ele nos torna capazes de viver uma vida que agrada a Deus como Ele agradou e que nos satisfaz. De 0 a 10, qual é a sua satisfação com a sua vida? O mundo fala que a felicidade é você estar feliz com o que você tem, estar satisfeito com o que você tem. A felicidade de Deus é estar em Cristo, porque Ele não olha o que você tem, Ele olha Ele mesmo em você, e Ele é tudo que você precisa, e Ele te satisfaz. E isso só o Evangelho que capacita a gente a viver. Nossos 2 primeiros versículos são a introdução desse tema no capítulo 6. Devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Jesus morreu na cruz e me derramou graça, me salvando, para que eu continue pecando, para Ele derramar mais graça, porque Ele perdoa o meu pecado? É isso que você faz à noite antes de dormir? Pede perdão dos pecados do seu dia? Aí vai dormir com a mente tranquila, com a consciência leve, e aí acorda de manhã para pecar de novo, para pedir perdão de noite de novo, para ficar com a noite tranquila na consciência de novo, os mesmos pecados do dia anterior, usa a língua do mesmo jeito, usa os olhos do mesmo jeito, faz negócios do mesmo jeito. Porque a graça foi derramada e Deus perdoou porque Ele é um Deus de amor e me ama, então eu posso pecar? É assim que você trata a Deus? Como que boa espiritual para a sua vida? Podre. Nossa vida é podre, é só olhar para o seu coração. Eu olho para o meu, você olha para o seu. A gente faz um pacto de ninguém apontar o dedo para o próximo, mas aponta para si mesmo e vai correndo para Jesus para ter a solução. Isso não gerar um peso gigante em você, para você reconhecer que é pecador, depravado, você não vai correndo para Jesus. Estou falando de chamar alguém para fazer uma oração, de pedir para alguém orar por você, para Deus te perdoar, ou para Deus ter bondade e misericórdia e te perdoar, porque você peca todo dia. Não, estou falando de prostrar-se em arrependimento da alma, entregar tudo para não ser mais depravado desse jeito. Eu cansei de ser depravado, cansei de pedir, Deus não dá, cansei de não ter vontade de orar, cansei de ler a Bíblia e não entender, cansei de ser vítima de doenças, de ataques do demônio, de acidentes, cansei. Nosso versículo que a gente leu do capítulo 5, 17, diz que é para a gente reinar em vida. Reinar sobre o quê? Nem sobre a gripe a gente reina, nem sobre a dengue a gente reina. Jesus reinou sobre a lepra, a morte, o mar. A gente tem dor de cabeça e vai correndo para remédio. Que reinar é esse? Eu cansei dessa vida, não quero pecar mais. Estou entendendo quem nós somos, perfeitos na nova identidade de filho de Deus. Como é que eu descubro essa vida? Como é que eu aplico ela? Eu pratico ela? Fugindo do pecado. O pecado está à minha volta, ele sai de dentro de mim, porque eu nasci nele. Ele morreu na cruz, mas ele não foi removido da minha vida ainda, vai ser removido na glória. Enquanto isso ele está aqui, guerreando contra o Espírito que está em mim, porque ele quer que eu não obedeça a Deus. O pecado é contrário a Deus, e a mente do pecado, ela
é contrária e não obedece ao Espírito. E eu tenho essa guerra acontecendo dentro de mim o tempo todo. Se você não perceber essa guerra, é porque você é escravo do pecado. Mas quando você tem o Espírito, ele mostra o pecado, e aí você discerne a vontade do Espírito da vontade da sua carne, que quer pecar. E aí você não quer mais pecar. Por isso que Paulo diz no versículo 1: pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Então se eu pecar muito, Deus me perdoa maior, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eu posso pecar, porque vai ter mais graça ainda se eu pecar mais, porque Deus é bom. E Ele dá a resposta logo na sequência. Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? A pergunta de hoje é: a sua união com Cristo acontece quando você morre para o pecado? Você morreu para o pecado? Nós vamos ter que entender o que é isso. O que é morrer para o pecado? Se você entender, acaba com a noção de que você tem uma vida que pode ser vivida pecando. Mas todo mundo peca, então eu peco também, toca a vida. Não é assim que Deus quer que seja. Sejam santos, pois sou santo. Sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Só quem é santo, só quem é perfeito vai ver Deus, porque Ele é perfeito. Ele não aceita pecadores, e quando um pecador toca nele, Ele mata. Vai ler a Bíblia. Pessoas que tocaram na arca morreram. Isso era no Antigo Testamento, que era a arca física. Imagina hoje, que é o Espírito vivo que está dentro de você, se estiver. Nós somos muito negligentes, nós abrimos muitas concessões, nós entristecemos o Espírito. Obrigado, Senhor, porque Tu és misericordioso e não nos dizima na hora que a gente peca, enquanto somos habitação do Seu Espírito, porque senão não seríamos alvos da misericórdia matutina, porque morreríamos de madrugada. Mas as misericórdias se renovam a cada manhã, porque Ele é misericordioso. E a gente continua pecando, contando com a misericórdia a cada dia. Nós temos que tomar vergonha na cara e parar de pecar. Aí quando você entende isso, essa noção de viver no pecado cessa. E você quer descobrir como que é possível viver uma vida perfeita. E aí você busca com fome e com sede essa vida, porque você ama Deus, quer agradá-lo, quer as bênçãos, quer Ele na sua vida, e sabe que você não consegue viver de outro jeito. Essa busca vira uma busca com fome, com sede do Espírito, que Ele te dá para querer essa vida. E aí você rejeita o pecado, rejeita a sua natureza que quer pecar. Você luta contra o diabo, contra o mundo, e rejeita qualquer influência do mal sobre você, mesmo de vez em quando errando. Quando você morre para o pecado, você tem essa vertente, você se volta para esse lado de rejeição do que não é de Deus. Você tem isso. Tem que pensar nisso, o quanto você tem de amor por Deus a ponto de não querer pecar para não entristecê-lo. A graça que nos perdoa de graça pode fazer você achar que você não precisa levar o pecado a sério. Não mistura as coisas. E Paulo responde a essa graça barata com uma frase: união com Cristo. É união, não é um abraço, ficar no colo dele, estar aos pés dele. Não, é união, é uma mente, um coração, um espírito. Não faz diferença você saber disso ou não. Se você é cristão, não faz diferença saber disso ou não. Quando o Espírito entra em você, ele une você a Cristo.
Você não vai lutar mais contra o pecado por saber dessas coisas. Você luta contra o pecado por causa de quem você é. Eu sou filho de Deus Santo. Eu não quero pecado na minha vida do jeito que meu pai não quer. Isso gera alguns resultados maravilhosos para a nossa vida. Mas não esqueçam que você é legalmente vinculado a alguém. Ou você está vinculada e vinculado a Adão, que pecou e passou a culpa para você. Ou você está legalmente vinculado a Cristo, que foi justo e passou a justiça para você. Mas legalmente Deus olha para a lei dele, que tem que ser cumprida, e faz ela ser cumprida em cada pessoa, estando em Adão para punição, ou estando em Cristo para salvação. Não dá para fugir disso. Nós vimos que a justificação de Deus, ela dá o perdão, mas não tira o cumprimento da justiça. E nós pecamos e a justiça tem que ser refeita obrigatoriamente. E Deus fez isso em Cristo. Ele cumpriu. Nós não conseguimos. Jesus conseguiu. Por isso que nós vivemos pela fé em Jesus. Porque quando você aplica a fé em Jesus, você pega o que Ele fez para você, como se você tivesse feito. Então, quando você não está na cruz em Cristo, o Pai olha para você e vê Adão, como se você tivesse mordido o fruto. Foi você que mordeu. Mas quando Ele olha para você em Cristo, Ele vê Cristo, como se você tivesse tido uma vida perfeita. Isso mesmo, você tem uma vida perfeita em Cristo, porque não depende do seu mérito, não depende da sua performance, não depende do que você sabe fazer, não depende do quanto você é bonzinho, nem malzinho, não depende do dia bom, dia ruim, depende de Cristo. Ele foi perfeito todo o tempo. Quando Deus olha para você com fé em Cristo crucificado, unido com Ele, Deus não vê mais você, Deus vê Ele, e vendo Ele em você fala: esse meu filho viveu e vive perfeitamente, me agrada. Quando Ele olha para Jesus, que morreu na cruz, Ele fala que você morreu na cruz. Isso é pela fé que você entende. E o fato de você entender isso ou não, não faz isso ser verdade ou não. É verdade, está na Bíblia. Se você tem o Espírito Santo, é assim que é, você sabendo disso ou não. O que faz diferença é você responder direito, se você souber. Agora eu vou me posicionar melhor, porque eu sei dessa verdade. E aí a graça barata cessa, que deixa você viver em pecado. A graça que me deixa fazer o que eu quiser acaba. Você quer viver uma vida perfeita. E no versículo 2 está a chave: porque morremos para o pecado. É a sua natureza nova, livre do poder do pecado. Vamos lembrar o que eu sempre digo, de vez em quando eu reviso isso. Tem 3 P's na nossa salvação com relação ao pecado. Nós nascemos no pecado, e aí você tem um encontro com Jesus e Ele te prostra na cruz. Quando nós nascemos, antes de ir para a cruz, nós somos dominados pelo pecado, por causa da presença do pecado em nós, e nós vamos ser punidos por essa presença, por esse pecado. Somos totalmente condenados. 3 P's: presença, poder, punição. Quando você vai para a cruz, você leva o seu pecado com você e morre na cruz, o seu pecado é destruído ali. Ali, a pena do pecado, ela é removida. Legalmente falando, a lei de Deus foi cumprida na cruz, na sua vida. E ali você se livrou da pena do pecado. Você está só com a presença dele
e o poder dele em você, mas a punição sumiu, porque ela foi colocada na cruz. A partir dali você não vai ser mais condenado pelo pecado, mas o pecado ainda tem a sua presença em você e poder sobre você. E aí Deus fala: agora desenvolva a sua salvação, se tornando cada vez mais perfeito, para reduzir o segundo P na sua vida, o poder do pecado. Nós nascemos como bebês espirituais, somos dominados pelo pecado que nós tínhamos antes. O poder dele, por causa da presença dele, é muito grande. Nós precisamos pegar a graça da nova identidade para nós conseguirmos deixar o Espírito nos mover com ele, para pegar esse poder do pecado e reduzir o poder do pecado. É um trabalhar intenso do Espírito e nós juntos, na união com Cristo. Quando você desenvolve a sua salvação e amadurece, o segundo P é tratado. O poder do pecado diminui na sua vida. A ideia é que o poder do pecado seja quase totalmente eliminado antes de você morrer. E aí você vai morrer. Quando você morrer, o segundo P tem que quase não existir. O primeiro, que é a punição, já não existe. O segundo tem que quase sumir. E aí, na glória, o terceiro vai desaparecer, que é a presença do pecado. Na glória não vai ter mais presença do pecado, muito menos poder, muito menos punição. Você morreu para o pecado. Se você morreu para o pecado, a punição dele não é mais sobre você. Se você não morreu, ainda existe punição sobre você. Tem 3 verdades sobre essa morte no pecado. A primeira é que ela aconteceu no passado. Nós morremos. Nós não estamos morrendo e nem morreremos. Nós já morremos na cruz para o pecado. A segunda verdade é que todo cristão morreu, mesmo que não saiba. Então, se você não saiba, fique sabendo, você morreu já para o pecado. Você sabia? Você morreu para o pecado? Terceira verdade é que nós morremos para o pecado por meio da nossa união com Cristo. É o ir para a cruz de Cristo. Sem Cristo, você pode tentar morrer o tempo que for, no esforço máximo, não vai dar certo, porque é o Espírito que mata você na cruz. Você tem que só se prostrar e clamar: me livra de mim mesmo, não aguento mais ser desse jeito, cansei dos meus pensamentos, cansei das minhas motivações, cansei dessa coisa que se levanta dentro de mim, engravida, e eu sei, lendo a Bíblia hoje, que o pecado nasce e eu peco. Cansei. Fala isso para Deus. Vamos pegar os textos lá de Romanos 6, que ele fala do que aconteceu no passado. Olha, versículo 3: nos unimos a ele em sua morte. 4: morremos e fomos sepultados com Cristo. 5: nossa união com ele se assemelhou à sua morte. 6: nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo. 7: quando morremos com Cristo. 8: uma vez que morremos com Cristo. Convenceu você já? Que você morreu para o pecado, foi crucificado para isso? E olha o 10: quando ele morreu, falando de Jesus, foi de uma vez por todas, para quebrar o quê? O poder do pecado. Por que Jesus morreu na cruz por você e por mim? Para você se livrar da pena do pecado quando você vai para a cruz. Glória a Deus, conseguimos nos livrar da pena, da punição. E agora, o que mais que ele conquistou para nós? O domínio sobre o poder do pecado. Está aqui, para quebrar o poder do pecado. Quando Jesus morreu na cruz, ele quebrou o poder do pecado. Era poder sobre ele? Não, ele não era escravo de pecado igual a gente. Para a gente ter o poder dele, para dominar o poder do pecado, porque nós éramos escravos do pecado, e ele morreu na cruz para isso cessar.
O que Adão fez, Jesus não fez. E o que Adão não conseguiu fazer, Jesus fez. E Ele deu isso de graça para nós, para a gente não ser como Adão era, para nós sermos como Jesus era. Isso é pela fé. É só você reconhecer quem é depravado e buscar a vida dele. É só isso. Essa doutrina da união com Cristo está no centro da sua vida cristã. Nunca esquece disso. Essa é a base da sua vida toda. Começa com ela, anda com ela e termina com ela. E nós vamos ver hoje o primeiro aspecto, que é a nossa união representativa. 1 Coríntios 15, 22, Paulo resumiu em um versículo. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Ele separou a humanidade em dois grupos aí. Todos os que morremos em Adão. Quem? Todo mundo, menos Jesus. Porque Jesus não herdou a herança maldita de Adão, porque o pai de Jesus era o Espírito Santo. O segundo grupo, todos que são de Cristo. É como se fosse um círculo. Imagina um círculo grandão aqui de Adão, em que todas as pessoas estão ali dentro. Todos nós recebemos o que Adão conseguiu conquistar para a gente, a culpa. Toda a humanidade, é um círculo gigante. Aí aqui do lado você imagina um círculo menorzinho, pequenininho, é o círculo de Cristo. Quem que está ali dentro? Toda a humanidade está ali dentro? Não, está aqui no texto. Todos os que são de Cristo. A humanidade inteira não tem fé em Cristo, não tiveram encontro, não foram para a cruz. Os que foram, passaram daqui para cá e agora estão em Cristo. É um círculo menorzinho, são as ovelhas de Deus, o pastor das suas almas. É o edifício que Deus constrói, é o seu povo, é uma raça nova de seres humanos, é o seu exército. Aqui o pecado de Adão é o nosso pecado. Aqui a vida de Cristo é a nossa vida. E tudo que ela tem para você: justiça, paz, alegria, bondade, frutos do Espírito, caráter de Jesus, caráter do Pai que Jesus manifestou, vida, poder, salvação, testemunho, tudo. Está tudo para esse grupinho aqui, só esse. Quando a gente é representado, o que a pessoa faz vale para a gente. Olha lá em Romanos 5,18. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores, mas por causa da obediência de uma só pessoa, muitos serão declarados justos. Quando você sai daqui da representação de Adão e passa para lá na representação de Cristo, tudo que você vai fazer para Deus tem que estar ali. Você tem que contar com Cristo para fazer. Não adianta você fazer desse jeito aqui, você fazer. Você tem que contar com o poder dele para fazer. Então, por exemplo, perdoar. Você pode perdoar aqui, mas ainda vai ficar com mágoa, ainda vai querer a distância da pessoa, vai ter uma birra, ranço. Se perdoar. E perdoar 70 vezes 7 é impossível aqui. Não consegue. É o perdão humano. E aqui? É o perdão de Deus em Jesus. Ele faz você fazer, mesmo sem querer. Porque ele diz que a boa obra que ele começou em você, ele vai terminar, você querendo ou não. Então, vai doer mais só, mas ele vai fazer. Ou você aceita, ou você sofre mais. E não é só aceitar, é se mover nessa direção, porque ele não quer filhos covardes, mas corajosos. Então ele fala para você: perdoe 70 vezes 7. Eu vou te ajudar a fazer isso, no poder do Espírito. Não sou eu que vou te dar o meu perdão para eu fazer você perdoar quando eu
me mover em você. Não, eu te dou o meu perdão e te dou o poder para você se mover nisso. Aí você tem que querer. Você pega o perdão de Deus, pega o poder que Ele te deu, ouve a voz dele, te ordenando a perdoar. E fala, tudo bem, eu não quero, mas eu vou. E vai. E na hora que você der o passo, o mar se abre do perdão, porque é só dar o primeiro passo. E aí Ele faz acontecer. Tudo é assim. Você quer orar? Você pode orar aqui ou aqui. Você pode vir para a igreja aqui ou aqui. Você pode falar para alguém uma palavra de Deus aqui ou aqui. Você pode ajudar um pobre dos dois lados. Você pode escovar o dente aqui ou aqui. Você pode trabalhar nos dois lados. Você pode respirar nos dois lados. O justo viverá? Viverá pela fé. Não é pregará, orará, dizimará, jejuará, lerá a Bíblia. Não, é viverá. O viver é permanente, constante, é uma respiração. É o tempo todo aqui, em Cristo. Para estar lá, tem que estar crucificado. Não dá para estar lá sem estar crucificado, porque a cruz é a porta de entrada. Toda a confiança em nossa aceitação diante de Deus baseia-se apenas no fato de Jesus ter sido nosso representante legal em sua vida sem pecado e em sua morte obediente. Quando você viver, não esquece as duas coisas. Jesus é seu representante legal diante do Pai, tanto na vida perfeita dele, que é sua, como na morte obediente dele, que é sua. Então, se alguma hora você achar que Deus não te aceita porque você peca, lembra disso. Não, meu Pai me aceita porque eu tenho fé em Jesus, o meu Senhor, que morreu por mim e viveu uma vida obediente, morrendo no meu lugar. Ele foi perfeito, eu pego para mim a perfeição dele. Obrigado, Pai. E a vida dele foi obediente, a minha também é. A morte dele é obediente, a minha também é. Pai, recebe a minha morte obediente nesse momento, daqui a pouco de novo, e daqui a pouco de novo. E quando eu pecar mais ainda, estou morrendo de novo, Pai, não deixa eu pecar não. Pai, morri, ixi, o que eu faço agora? Agora vive para mim, meu filho. Ah, Pai, agora eu não morri, pequei, o que eu faço agora? Agora morre de novo. É simples, é uma vida de cruz. Tome a sua cruz diariamente e me siga. Olha o que fala o nosso versículo 21 de Romanos 5. Assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte. Aqui ele personifica o pecado como se fosse um rei. O pecado reinou. O pecado virou um rei e reinou sobre todos. Ele reinou num reino de morte. Nossa culpa em Adão trouxe uma consequência penal sobre a nossa vida. Nós fomos entregues ao pecado, colocados sob o seu domínio, legalmente falando. Quando nós pecamos ou nascemos em Adão, nós pegamos o domínio do pecado sobre nós. E nós somos tão dominados que nós nem percebemos que nós pecamos. Tenta evangelizar alguém falando do pecado. Evangelho verdadeiro. Deus te ama, Jesus morreu por você na cruz. Isso aí não é falar de pecado. É falar que Jesus ama a pessoa para ela ficar do mesmo jeito que ela está. Vai falar do evangelho verdadeiro. Você precisa morrer por seu pecado. Você vê o seu pecado? Vê a necessidade disso? Que pecado? Eu não peco não. Sou bom, sou honesto, trabalhador. Nunca roubei nem matei ninguém. É assim que as pessoas do mundo pensam. Que a gente nasceu no pecado. Você não pensa para respirar mais. Você respira. Você nasceu respirando. Alguém disse para você que você precisa do Espírito Santo para respirar? E que você deve respirar o vento dele? Senão você está vivendo a vida humana, respirando oxigênio. Você não é mais filho do mundo, você é filho de Deus para viver no Espírito, pela fé. O pecado também precisa saber
a sua realidade de pecado. Porque se você não parar para pensar e analisar a sua vida, você acha que não peca. E aí você se sujeita ao domínio do pecado. E o pecado tem poder. E ele domina para gerar morte na sua vida. São duas coisas conectadas aí. O reino dele e o domínio que ele causa. Está conectado. O reino do pecado domina sobre todos. O rei Davi, homem segundo o coração de Deus, disse dele mesmo em Salmo 51, 5: pois sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Espera aí, mas ele não pecou quando ele era bebê. Como é que ele fala isso? Que ele é pecador desde que nasceu. Sabe por quê? Porque ele sabe que o pecado reinou e dominou desde que ele nasceu. E ele, na vida dele, experimentou o domínio do pecado. É só olhar para a vida dele. Foi assassino e adúltero, entre outras coisas. Abraão foi mentiroso e covarde. Moisés foi medroso, teimoso. Pedro foi grosseiro e violento. Dá para ir falando. Todos os seres humanos na Bíblia são mostrados como pecadores. Jesus é o único que nunca pecou. Porque nós somos pecadores desde que nascemos. Morrer para o pecado é morrer para o seu domínio legal, para o seu domínio penal. É quando a culpa e a sua consequência é a fonte contínua da depravação humana e precisa de libertação disso. Quando a gente fala do Evangelho completo, que traz da salvação até a glorificação, passando pela santificação, nós estamos falando da libertação do poder do pecado sobre você. Você precisa entender o que é esse Evangelho da vida inteira, de prostração e levantar-se como filho de Deus, para voar alto como as águias, para reinar sobre o pecado na sua vida. E aí Paulo vem no versículo 2 de novo e fala: uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Não vai viver mais. Você não quer mais isso para você, porque você já morreu para o pecado. E ele não está falando da atividade de cometer pecados, ele está falando do domínio do pecado. São coisas diferentes. Nós cometemos pecado? Sim, mas o pecado não domina mais sobre nós, é diferente. Sinclair Ferguson falou assim: o pecado não é uma atividade da vontade do homem, mas é principalmente uma escravidão que o homem vivencia, em que um poder exterior se apodera da sua alma. Isso é o pecado, não é um erro que você comete, é um domínio que você se submete. Pergunta para si mesmo: o pecado domina sobre você? Por que você deixa? Jesus morreu para você não deixar, para você romper esse domínio. Nós somos tentados de várias formas. Tiago 1,13, eu não vou ler, fala que nós somos tentados pelos nossos desejos maus. E Efésios 2 fala que o mundo e o diabo nos tentam também. São três fontes, de dentro e de fora. Nós mesmos e o mundo e o diabo de fora, tentando a gente o tempo todo. Mas a situação de quem é dominado pelo pecado é diferente da pessoa que não é dominado pelo pecado e peca. Porque o nosso pecado é um fardo, e esse fardo nos aflige. Para quem não está na cruz é um prazer. Olha para o seu pecado e vê se você gosta dele. Ele te satisfaz? Ele vem mentindo para você, só mais uma vez. Vai, você está precisando. Relaxa, pensa, fala, condena, mente, deseja, cobiça,
Só mais uma vez. Vai. E aí a gente cede. Se você gosta, talvez você é dominado ainda pelo pecado. Mas se você não gosta e é um fardo para você, essa é a vida de filho de Deus. O pecado está com a gente e ele é um fardo. Paulo falou: quem me livrará do corpo desta morte? Miserável que eu sou. John Murray diz que o que o apóstolo tem em mente é a ruptura definitiva de uma vez por todas com o pecado que constitui a identidade do cristão. É uma ruptura definitiva. Você corta a relação com o pecado, demite ele da sua vida, manda ele embora, expulsa. Acabou o pecado. Nosso carro está cheio de problema, cada hora dá um problema diferente. Ontem eu me enfezei, eu abri o olho e eu orei. Não foi uma oração, mas foi uma frase espiritual, foi um comando que eu dei, e eu falei para todos os demônios do planeta em alta voz: escuta aqui, os seus demônios, estou falando para todo mundo no reino espiritual agora que não é submisso a Jesus Cristo, meu Senhor. Eu impeço vocês de colocar a mão maldita de vocês sobre meus bens a partir desse momento, em nome de Jesus. Sobre nada do que é meu, ninguém da minha família, nenhum dos meus negócios, nenhum dos meus caminhos e ninguém da igreja. Em nome de Jesus. Está todo mundo ouvindo? Claro! Vocês estão prestando atenção no que eu estou falando? Estou falando em nome de Jesus, não é no nome do Marcelo. Quando é que você teve um surto de autoridade desse? Está brincando de viver a fé? O diabo está deitando e rolando e você fica pedindo oração. Está escravo do pecado, está gostando de se satisfazer. O diabo podia ter se voltado contra mim e falado: eu sei quem você é, seu pecador. Que autoridade você acha que tem para mandar em mim? Não é só o nome de Jesus não, ô seu tonto. Só que é pela fé. Eu sei que eu peco, mas a minha fé está em Jesus perfeito, e Deus me olha como se fosse Ele. Então em nome dEle, cala a boca e sai. Pela fé, não é por mérito, é por fé. Você tem fé em Jesus? Aceita a autoridade que Ele te deu? Levanta, para de ser vítima e passe a reinar em vida. Vamos ler de novo, põe ali por favor, Romanos 5,17. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Quem? Adão. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça, e todos que a recebem, lê comigo, reinarão em vida. Não é na glória, não é na morte, é aqui em vida, por meio de um único homem, Jesus Cristo. É claro, ou você crê no texto que é a palavra de Deus, ou você acha que sabe mais do que ele. Quem é você? Você acha que sabe mais do que Deus? Vai brigar com o demônio no tapa. Tenta para ver. Ou você submete-se à palavra dele e vive na fé, em cima da palavra, e reina. Se posicione. A igreja está xoxa, está vitimada, pacata, criança, bebezinho espiritual tomando leitinho, ovelhinhas, pacatinhas. Tem que se levantar como leão, tem que ser uma ovelhinha que de vez em quando morde no espírito, senão você vai querer sair daqui dando tapa em todo mundo. Tudo é no amor de Deus. John Murray segue depois de falar que a gente tem uma ruptura definitiva com o pecado, dizendo assim: portanto, um cristão não pode viver no pecado. O homem que vive no pecado não é um cristão. Se vemos o pecado como um domínio ou
esfera, então o cristão não vive mais nesse domínio ou esfera. Não vive. Você pode pecar de vez em quando, não intencionalmente, mas de vez em quando acontece. Mas nunca mais vai ser dominado pelo pecado. Você domina isso. Domina essa porcaria aí que está dentro de você. Domina. Clama a graça e poder que Ele derrama para isso. Ele morreu para isso. Você acha que Ele não vai te dar? É só pedir. E aí quando isso acontecer e você clamar, você não vai querer pecar de novo. Ele termina assim, para a gente terminar, em Romanos 6,14. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Essa é outra verdade que você pode pegar para você agora. Nós somos uma nova raça, pura, perfeita, a imagem de Deus. Vamos voltar para o versículo 4 e vamos ler até o 10, sobre o que acontece quando você está em união legal com Cristo. A união legal, me entenda, ela é conquistada pela fé. Você entende o que Jesus fez legalmente por você, você se apropria disso, é só isso. É pela fé, você se apropria, toma posse disso. Eu tenho a legalidade agora restabelecida, porque Jesus conquistou ela por mim, ponto. Se apropria disso. Quando você se apropria disso, olha o que o nosso texto fala lá, em Romanos 6,4. Assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Versículo 5. Nossa ressurreição será semelhante à dele. Versículo 6. O pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Versículo 7. Fomos libertos do poder do pecado. Versículo 8. Com ele viveremos. Versículo 9. Não mais morrerá, a morte já não tem nenhum poder sobre ele. E versículo 10. Para quebrar o poder do pecado, para a glória de Deus. Dói, né? Falar do nosso pecado dói. Mas as promessas vão te satisfazer para cumprir mesmo aquilo que Jesus falou, que se você abrir mão de pai, mãe, casa, bens, terrenos, por amor de mim, receberá ainda nesta vida 100 vezes mais. Dói perder, e Deus quer que a gente perca a nossa natureza antiga, dói. Ele vem com a palavra como uma espada de 2 gumes que separa a alma de espírito, juntas e medulas. Isso dói. E eu quero agradecer vocês, porque vocês vêm aqui para ouvir. Então eu sei que vocês querem. É sobre vocês que as promessas se cumprem, de multiplicar 100 por 1, porque vocês se submetem, não a ouvir, a praticar. Parabéns, a glória de Deus e a honra de vocês. Deus quer pegar cada um de nós que se submete ao fogo da palavra e deixar ela entrar e mover-se nela. Tá bom? Vamos viver isso? Contem comigo para viver isso.